Justiça seja lesada por nós, pecadores. Que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós, que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, com esta prece ao Espírito Santo, nós começamos o nosso caminho de formação de discípulos missionários, começamos o projeto da Escola Diocesana de Formação. Acho que uma outra palavra importante para esse primeiro momento é a palavra, o abraço, né, a bênção do nosso bispo diocesano, que estará conosco em breve aqui nesta escola, né, por estes meios, mas já pediu para transmitir a todos vocês a gratidão da parte dele, por vocês toparem fazer parte desse projeto, e a bênção que ele, em nome do Senhor, envia e derrama sobre todos nós e sobre este caminho que estamos iniciando. Um caminho de comunhão, participação, que nos conduz e nos provoca a missão. Acho que a primeira pergunta que vem à nossa mente, eu imagino que veio à mente de vocês quando vocês foram convidadas a participar desse projeto, é esta, a pergunta mais básica: o que é a Escola Diocesana de Formação? E aí a primeira coisa que a gente precisa dizer, ela é um sonho de Deus. Antes de ser um projeto, antes de ser um planejamento nosso, ela é sonho de Deus. Esta escola é fruto de um caminho amadurecido, né, de discussão, de partilha, né, de experiências que a gente foi colhendo na história da diocese, e, sobretudo, no seu passado recente. E tudo colocado diante de Deus para encontrar o melhor caminho, a melhor forma. Veio a pandemia, que acabou impedindo que a gente desse passos mais concretos neste sentido, mas aqui estamos. E estamos porque Deus sonhou, porque Deus permite e Deus quer este projeto. Acho que conservar essa leitura e essa consciência teologal do que a gente está começando a viver hoje é muito importante. Sobretudo porque quando for lá pelo meio do ano, que por acaso a gente ficar meio desanimado, meio com preguiça, a gente tem que lembrar, olha, eu faço parte de um sonho de Deus, então eu quero colaborar com ele, vou perseverar, vou continuar aqui, firme, né? Além de ser sonho de Deus, a Escola Diocesana é um caminho para dar razão da nossa esperança. O apóstolo Pedro, na primeira carta que escreveu, ele exortava os primeiros cristãos a estarem prontos a dar razão da própria esperança, a dar razão da própria fé. Quantas vezes a gente é abordado, sobretudo por pessoas que estão afastadas da igreja, das nossas comunidades, ou mesmo pessoas de outros credos e outras confissões religiosas, e elas nos perguntam: por que que na igreja é assim? Por que que os católicos fazem isso? Por que que os cristãos acreditam nisso? A gente tem que estar pronto a dar razão desta nossa fé, dessa nossa esperança. A gente tem que estar pronto a dar razão daquilo que, de fato, sustenta a nossa caminhada eclesial. Por isso, a escola, como este caminho de formação, pode e deverá nos ajudar muito a fortalecer a nossa consciência cristã, a fortalecer o nosso conhecimento da palavra, do mistério de Cristo, né, do magistério da igreja e das questões pastorais e práticas mesmo do nosso dia a dia, né, nas comunidades. Ela é fruto do Plano Diocesano de Pastoral. Não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas quando nós celebramos a Assembleia Diocesana de Pastoral, lá em 2018, o fruto da Assembleia foi o Plano Diocesano, né? Um projeto pastoral que prevê
ações para responder a prioridades pastorais que a representação de todas as comunidades e paróquias elegeram durante a Assembleia. Uma dessas prioridades diz respeito justamente à formação continuada, à formação permanente dos nossos leigos, leigas, das nossas comunidades. Então, para responder a essa prioridade, para atendê-la, a gente sonhou e organizou, né, o projeto diocesano e, dentro dele, a Escola Diocesana de Formação. Como eu disse, a escola é parte de um projeto diocesano, que é bem mais amplo. Em algumas regiões pastorais, em algumas paróquias, inclusive, né, o escopo do projeto já foi sendo utilizado. O projeto gira em torno do mistério da encarnação e da Páscoa, portanto, tem como centralidade a insondável riqueza do mistério de Cristo, e, a partir dele, né, todos os desdobramentos na escritura, na liturgia, na dimensão social, caritativa, mas também no impulso missionário. O projeto, além de estar centrado no mistério de Cristo, ele se constrói a partir dos pilares da ação evangelizadora: o pilar da palavra, o pilar da liturgia, o pilar da caridade. Ela é, a escola, uma plataforma de conjugação de iniciativas para responder às diversas demandas formativas. Nós temos muitas pastorais, movimentos e serviços na nossa diocese, e todos esses grupos demandam formação, como uma solicitação quase que 100%, né, na Assembleia Diocesana, e ainda hoje, nas reuniões do clero, uma solicitação recorrente é esta: formação para a pastoral do batismo, para a pastoral da família, para a liturgia, pastoral do dízimo, enfim, todo mundo demanda, pede, né, uma constante renovação da formação. Então, tentando conjugar e responder a todos esses pedidos, todas essas demandas, a gente oferece a escola diocesana. E ela é, como disse, resposta concreta à formação permanente e estruturada dos leigos e leigas da nossa amada diocese. Eu quero chamar a atenção para estas duas características: uma formação permanente, portanto, tem, né, uma cadência temporal, e é também uma formação estruturada. Então, não serão temas aleatórios, mas os temas estão concatenados, né? Tem um sentido no caminho formativo que a gente vai viver. Qual é o nosso referencial quando a gente está falando e pensando a escola? O primeiro deles é a Sagrada Escritura. É impossível a gente oferecer, né, uma formação na igreja dispensando a Escritura Santa. Então, a primeira coisa é a Sagrada Escritura. Então, todo mundo, é bom que tenha a Bíblia, né, em casa e perto das mãos, porque nós vamos usá-la muitas vezes, né? Vai ser a nossa primeira referência. Depois, o mistério da encarnação e da Páscoa, a centralidade do mistério de Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, em uma de suas cartas, ele diz que o essencial na pregação cristã é o anúncio da insondável riqueza de Cristo. Cristo que desce do Pai e se encarna, assumindo a nossa natureza, para nos redimir e nos glorificar, nos santificar, por meio e pela força da sua Páscoa. Mas, além da Sagrada Escritura e do mistério de Cristo, um outro referencial importante é o magistério da Igreja, e especialmente o magistério recente, o magistério do Papa Francisco, né, que é quem tem conduzido e apacentado o rebanho de Cristo nesta hora que nos toca viver. Quando a gente pensa no magistério da Igreja, a gente está, né, considerando toda grande tradição, com T maiúsculo, né, construída e forjada ao longo de 2000 anos. Então,
ninguém vai privilegiar simplesmente essa ou aquela referência no magistério, porque esse tem sido um perigo do nosso tempo, né? Sobretudo com as polarizações existentes dentro da igreja e fora dela. Nós vamos tentar acolher a riqueza da grande tradição da igreja, do seu magistério, desde os santos padres até os escolásticos, os teólogos mais contemporâneos e, claro, a contribuição dos sumos pontífices, dos concílios, né, e do Colégio Universal dos Bispos, quando falam, né, ex cátedra, vamos dizer assim, né, na condição de pastores do povo de Deus. Um exemplo disso é a importância do Concílio Vaticano II. Né? Esse é um referencial inalienável, que a gente não vai poder deixar de lado. E quando eu falo do concílio, eu falo do seu espírito e dos seus documentos. Isso aqui é muito importante a gente precisar. O espírito conciliar é um referencial para nós. E o que marca o espírito do concílio? O Papa João XXIII, quando inaugurou o concílio, ele quis que o concílio fosse para a igreja um momento de adornamento, de renovação. Então, é esse espírito de renovação, de abertura, de atualização da mensagem, para que chegue de fato ao coração dos homens e das mulheres de hoje, esse espírito vai nos marcar. Ele é um referencial para nós. E esse espírito está conservado nos documentos do concílio, naquilo que o concílio propôs de maneira concreta e prática para a renovação da igreja. Então, a Sacrosanctum Concílio, que é o documento de renovação sobre a liturgia, a Dei Verbum, que é um documento sobre a revelação divina, a Lumen Gentium, que é um documento sobre a natureza da igreja, sobre a eclesiologia, o Decreto Ad Gentes, sobre a ação missionária. Enfim, todos os documentos são, para nós, referenciais importantes, para a gente viver, né, e encarnar o espírito de renovação do Concílio Vaticano II. A intuição da Conferência de Aparecida, vocês já devem ter ouvido falar nesta conferência, né? A Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, a intuição dela de desenvolver na igreja um caminho de discipulado missionário é um outro referencial que a gente não pode abrir mão. O padre José Comblan, um teólogo latino-americano, ele dizia que será preciso 100 anos para que a gente consiga colocar em prática a intuição da Conferência de Aparecida, para que a igreja assuma, de fato, o discipulado missionário. Imaginem vocês, 1 século será preciso, né, na estimativa que o padre Comblan fez. A gente quer colaborar para abreviar esse tempo, né? E, quem sabe, tornar a nossa amada diocese, já agora, uma diocese, toda ela discípula missionária, de maneira concreta, né? De maneira atuante nas nossas comunidades. As diretrizes da ação evangelizadora para a igreja no Brasil é uma outra referência, essa que eu já mencionei aqui, que está construída a partir dos 3 pilares, da palavra, da liturgia e da caridade, tendo como eixo principal a missão. Vocês já devem ter ouvido Dom Esmeraldo falar em alguma visita, né? Usando a imagem do ventilador, as hélices do ventilador e o motor que as move, né? As hélices como sendo palavra, liturgia e caridade, e o motor, o eixo, como sendo a missão. E um outro referencial que a gente não pode deixar de lado é a realidade da nossa amada diocese, a realidade concreta, né, das nossas comunidades, das nossas paróquias, o chão mesmo onde a gente vive e onde a gente está missionando e testemunhando Jesus. O documento de Aparecida, número 276, tem uma conclusão, uma provocação muito querida. Padre Carlos, o senhor podia ler para a gente esse slide? A vocação e o compromisso de ser hoje discípulos e missionários de Jesus na América Latina e no Caribe requerem clara e decidida opção pela formação dos membros de nossas comunidades,
a favor de todos os batizados, qualquer que seja a função que desenvolvam na igreja. Então, reparem, o documento de Aparecida, né, já nos provoca para isso. Ser discípulo missionário hoje, no contexto em que a gente vive, requer um caminho de formação. As igrejas, as dioceses, as paróquias, comunidades precisam, né, dessa opção decidida pela formação. A Laísa está aqui, né, perguntando pelo catecismo da igreja. O catecismo, Laísa, também vai ser nossa referência, porque pertence ao magistério, né? Ele está no conjunto, né, dos textos, dos documentos do magistério da igreja, uma vez que foi aprovado, né, pelo Colégio dos Bispos e sancionado pelo Santo Padre. Então, está conosco também, vai fazer parte da nossa biblioteca. Quem tem o catecismo, inclusive, é bom tê-lo juntinho, né, para ir conferindo aí as referências. Mas, com essa provocação do documento de Aparecida, eu queria ouvir, assim, pelo menos 2 ou 3 pessoas, o que é que vocês acham? Se faz sentido isso, se não, se a gente está sonhando alto demais, ou se vale a pena mesmo, né, esse caminho de formação para a gente ser melhor cristão e ainda mais discípulos missionários de Jesus. E a Sérgio levantou a mão, Eloy também. Boa noite, Frei. Boa noite, Padre Carlos Magno, a todos os irmãos e irmãs. Você acha que o teu volume está baixo ou é somente para mim? Está melhor agora? Agora sim, agora melhorou. Boa noite, Frei. Boa noite, Padre Carlos Magno, os demais aqui presentes. Primeiramente, agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui partilhando com vocês, vivenciando, né, algo tão importante para a nossa caminhada. Eu já tive a oportunidade, né, de ver algumas partes desse documento de Aparecida, inclusive eu tenho aqui, e assim, eu acho de suma importância essa formação, né, para o discípulo missionário, né, porque tem uma parte lá do documento, quando fala, né, quando encontramos com Jesus, e traz vários pontos quando a gente encontra com Jesus, e este encontro com Jesus nos possibilita, né, ser verdadeiros discípulos missionários. Eu acho que hoje nós estamos precisando disso, a igreja precisa disso, né? Este encontro com Jesus para a formação do discipulado, né? E quando a gente participa de uma formação como essa, a gente está tendo esse encontro com Jesus, né? Através de tudo que foi apresentado aqui, e nos possibilita encontrar com Jesus e nos formar verdadeiramente como discípulos missionários e abraçar essa missão, viver uma experiência diferente, como o Zuzu falou aqui, né, como ela já viveu a experiência da SEBS, né, viver essa experiência diferente. Então, eu acho que é muito importante tudo isso que nós estamos abrangendo aqui, tudo que vai ser, né, trabalhado durante esse ano. Muito obrigado, boa noite. Maravilha, obrigado, Yasser. Eloy? Boa noite. Nessa escola de formação, eu já tenho alguém aí sobre as SEBs, eu também vim das SEBs, viu? Desde o início, citei das formei, assim, fiz vários cursos, muito importante essa formação, e apareci, fazer com que a gente vivencie mais nos dias de hoje, na nossa atualidade, nas nossas comunidades, buscando mais, né, que se conheçam mais, participem mais e desenvolvem mais os trabalhos das comunidades, né, eu acho que as SEBs, elas têm uma base, né, e ela tem que ser fortificada. A SEB é a base, as SEBs são a base de tudo isso. Essa ideia hoje, mas é muito importante que todos nos participem e também as outras nós fazemos parte.
Então, isso para mim é muito obrigado. Obrigado, Eloy. Dalmir também levantou a mão, né? Frei Felipe, Oi? antes do Dalmir falar, seria bom sempre que alguém for falar, se apresentar, né? Dizer de onde é. De qual Acho que aí comunidade, qual paróquia pertence, né? que a gente vai Ótimo, conhecendo cada um, né? perfeito. O Yasser a gente sabe que é de Araçuaí, né? E o Eloy é de onde, Eloy? Eloy? Sou unidade da Nossa Senhora do Ixi, cortou bem. Eloy, repete pra gente. Eu sou da paróquia Conceição Cachoeira de Pajeú. Ah, Cachoeira do Pajeú, ótimo, ótimo. então vamos lá, Dalmir. Boa noite. Dalmir, de Minas Novas, paróquia São Pedro do Fanado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Muita gente fica até meio receoso de estar participando, devido aos compromissos, mas vejo que esse fortalecer a nossa fé é importantíssimo para que a gente possa realmente levar o melhor para a nossa comunidade. Não só dentro da igreja, mas naquilo que a gente faz no dia a dia, no nosso serviço, no nosso trabalho, para que realmente ele possa também fortalecer a nossa fé e dos nossos irmãos católicos, né? É tão necessário. Muitas vezes a gente é um chavão já usado aí no dia a dia que os nossos colegas protestantes de outras igrejas têm esse poder de argumentação maior do que o nosso e sucumbe à nossa beleza, à maravilha da Igreja Católica, que muitas vezes é porque a gente não sabe argumentar, não tem essa fé realmente embasada, e eu estou aqui para buscar e aprender mais e mais, e poder fazer algo em prol dos batizados, e também da minha família, dos meus irmãos católicos aqui de Minas Novas. Eloy continua com a mão levantada, acho que esqueci de abaixar. Prossiga, Frei. Vamos lá. Vamos lá. Então, continuando a nossa conversa, né, agradecemos aí a participação e a partilha dos que colaboraram conosco. A gente se pergunta agora, qual que é o objetivo dessa escola? Né? E acho que ele corresponde bem à expectativa e àquilo que os nossos irmãos partilharam e imaginam aquilo que está no coração e na mente de todos vocês, né? O objetivo é favorecer a formação permanente das pessoas, comunidades, pastorais, movimentos e serviços, tendo como principal referência o mistério da encarnação e da Páscoa e o seu respectivo anúncio, o querigma, para assim melhor cumprir a missão evangelizadora e atender à necessidade diocesana que foi expressa como prioridade no plano diocesano de pastoral. Como é que vai acontecer? Então, aqui são informações importantes, né? De como que vai se desenrolar a nossa escola. Eu copiei, né, daquela folha que, inclusive, disponibilizei no e-mail e vou reenviar novamente aqui ao término da nossa conversa, a programação anual da nossa escola. Eu recortei os 3 meses, os 3 primeiros meses, para a gente entender a dinâmica que a gente vai seguir. Então, vejam, hoje, dia 7, nós temos essa atividade virtual, que a gente está chamando de aula inaugural e a apresentação do projeto da escola. No dia 18, um sábado, nós vamos ter uma atividade presencial, das 8
das 8 da manhã a 1 da tarde, né, o horário do almoço, em Araçuaí, que vai ser o encontro de aprofundamento sobre a campanha da fraternidade. No dia 28, nós temos novamente um encontro aqui, por essa plataforma virtual. As atividades desse mês de fevereiro, elas vão responder ao eixo 1 do nosso projeto diocesano de formação. Que eixo é esse? O caminho de formação dos discípulos missionários. Em março, nós vamos ter apenas atividades virtuais. Dia 7, dia 14, dia 21. Serão 3 encontros virtuais. E o eixo de março é a centralidade do mistério de Cristo. Então, a gente vai ter uma introdução ao mistério da revelação, depois a gente vai se debruçar sobre o estudo do mistério da encarnação e, no outro encontro, o mistério pascal. Na última semana do mês, ao invés da gente se encontrar aqui, né, online, por essa plataforma, cada uma, na sua comunidade, na sua paróquia, vai desenvolver uma atividade, uma tarefa de casa, tá entendendo? Cada mês vai ter uma tarefa de casa, vamos pensar assim. A tarefa de casa do mês de março é vocês conduzirem um momento de leitura orante, de Léxio Divina. Nós vamos depois, né, a equipe de coordenação da escola vai disponibilizar o passo a passo para realizar essa tarefa, o texto bíblico referencial, as orientações, né, para desenvolver essa atividade. No mês de abril, ao invés de ter 3 encontros virtuais, a gente vai ter um encontro presencial. Só que aí um encontro presencial um pouco mais demorado. Serão 2 dias, né? 15 e 16, lá em Araçuaí, um fim de semana, sábado e domingo. E nesse encontro presencial, o foco vai ser a Sagrada Escritura, especialmente o Novo Testamento, né? Os evangelhos sinóticos. E a atividade pastoral, ou a tarefa de casa do mês de abril, vai ser uma catequese, uma formação sobre o Evangelho de Mateus, que é o evangelho que a gente está ouvindo e rezando na liturgia neste ano, né? Neste ano litúrgico de 23. Então, vejam, a escola vai se construir nessa dupla modalidade, presencial e virtual. Os virtuais, por meio desta plataforma, e os presenciais, geralmente em Araçuaí, ou vai ter 2, pelo menos, né, que vão ser nos regionais, para facilitar as viagens, né, as idas de quem participa aqui da escola. As atividades, as tarefas de casa, por que elas são importantes? Porque, como o Dalmi acabou de dizer, né, não faz sentido a gente fazer um caminho de formação, né, aprender as coisas e ficar simplesmente para a gente. A gente tem que partilhar isso, né, tem que colocar isso para frente. Como disse o evangelho de domingo passado, não dá para acender uma luz e esconder ela debaixo da mesa, né? A gente tem que colocar num candelabro para iluminar o máximo possível. Então, essas atividades nas comunidades é para que as outras pessoas possam também se enriquecer com o caminho que a gente está vivendo. Marcos, você levantou a mão? Ô, Frei, você poderia voltar só um pouquinho nessas atividades pastorais nas comunidades? É porque fiquei sem luz aqui uns segundos aqui, aí minha internet caiu. Tá, joia. Então, as atividades, Marcos, elas correspondem à tarefa de casa, né? Elas vão acontecer sempre no fim de cada mês, a partir de março, e dizem respeito ao conteúdo que foi repassado ao longo do mês, seja nos encontros virtuais ou presenciais. Essas atividades, para que elas aconteçam,
a equipe de coordenação vai disponibilizar o passo a passo, né? Explicando o que a gente espera da atividade. No caso da Lexio Divina, né? Como é que se faz uma Lexio Divina, uma leitura orante da Bíblia, né? O passo a passo da leitura orante, qual o texto que a gente gostaria que vocês rezassem com a comunidade? E depois, é com todo mundo? Ou é com um grupo, né, reduzido, com uma pastoral apenas? Então, essas orientações todas, né, da tarefa de casa, a gente vai passar sempre no mês, né, a orientação correspondente à atividade. Elas existem para que a comunidade e outras pessoas possam também se enriquecer com o caminho de formação que a gente está fazendo, né? Que vocês possam colocar em prática aquilo que foi sendo aprendido, né, e adquirido ao longo do caminho de formação. Deu para entender, Marcos? Deu sim, Frei. Maravilha. A Laísa, eu estou vendo aqui, a Laísa está perguntando por que os encontros vão ocorrer nas terças-feiras e não em outro dia da semana. Na verdade, Laísa, a eleição pela terça-feira foi o dia menos complicado para os nossos professores. A gente fez uma consulta, né, dos dias de semana dos assessores e a maioria deles tinha disponibilidade na terça. Então, por conta desse ajuste com os assessores, acabou sendo a terça o melhor dia. Mas aí, para facilitar, como a gente disse lá no grupo, né, a gente vai sempre gravar as aulas e subir na plataforma do YouTube, no canal, porque se por acaso alguém não puder participar, né, ao vivo, pode acompanhar depois a aula, né, e pegar o tema e a atividade pelo YouTube, tá bom? Maravilha. Eloy? Sim, eu gostaria de perguntar, de saber também, se esse material ele é disponibilizado para a gente, seja no Zap, para a gente imprimir ele. Perfeitamente, Eloy. Nós vamos disponibilizar no Zap e lá pelo e-mail o projeto diocesano de formação, a programação da escola, esses slides, todo o material que for utilizado nas aulas, nos encontros, a gente vai mandar para vocês, tanto pelo Zap quanto pelo e-mail, né, para que vocês tenham acesso a esse material, inclusive para utilizá-los, né, nas comunidades, quando forem desenvolver atividades formativas e pastorais. Tá bom? Perfeito, obrigado. Frei, é importante reafirmar o que o senhor já disse, né? Todo o material vai ficar disponibilizado e todas as aulas gravadas. Então, isso é muito importante. As aulas ficarão gravadas e disponibilizadas para aqueles que chegam mais tarde um dia do trabalho e perderam, para aqueles que tiveram uma reunião e não puderam participar. As aulas vão ficar gravadas na plataforma do YouTube para a gente assistir quantas vezes a gente quiser, né? É só entrar lá na plataforma, clicar na aula que quer, assiste quantas vezes quiser, tá bem? Maravilha. A Samara colocou uma mensagem aqui, né, que está preocupada com as aulas presenciais por ser muito longo. Então, Samara, nós vamos ter ao longo do ano, talvez isso te acalme, nós vamos ter ao longo do ano somente 5 encontros presenciais. Tem esse do dia 18, que é uma manhã apenas, de 8 ao meio-dia, né? Tá aí 13 horas, porque termina com o almoço. Depois vai ter um em abril, que é esse do Eixo da Sagrada Escritura, que é lá em Araçuaí, que aí é um fim de semana. Tem um outro em junho, concluindo o semestre, que é no regional, aonde você mora, né? Vai ser nos regionais. Também é um dia só, não é um fim de semana, só um dia. Começa de manhã, termina à tarde. Aí depois a gente só volta em setembro com um outro presencial,
de um fim de semana, lá em Araçuaí, e depois, só no fim do ano, com o outro presencial regional. Então, são 5 encontros. Por que que esses encontros de fim de semana, né, são tão longos? Primeiro, porque o estudo da Sagrada Escritura demanda mais tempo, né, exige mais energia, porque é isso, né, a Bíblia é um tesouro inesgotável. E depois, porque quem vai nos assessorar, né, no estudo da Sagrada Escritura é uma equipe de professores da Pontifícia Universidade Católica de Minas, da PUC Minas, né? É o pessoal que, inclusive, colabora com o curso Teologia Viva. Não sei se vocês já ouviram falar, né? E para que eles possam vir de lá para cá, né? E não ficar pouco tempo, porque não compensa, né? Trazê-los para ficar uma manhã apenas conosco, mas quanto mais a gente puder explorar e beber deles, melhor. Então, a equipe se disponibilizou a vir dar um intensivo, né, de um fim de semana. E aí, o que a gente pensou para facilitar? Quando tem esse encontro presencial de 2 dias, de um fim de semana, a gente não tem mais nenhuma atividade, né? Não tem atividade virtual na escola. Então, fica apenas aquele encontro naquele mês. Então, foi uma forma que a gente encontrou de aproveitar a equipe de professores da PUC Minas, aprender mais sobre a Sagrada Escritura de maneira mais intensa, né, dedicada, e, ao mesmo tempo, para não ficar tão inchado o nosso programa, a gente concentrou esses encontros presenciais como sendo a única atividade no mês. Foi um esforço e tanto para, como dizer a história, construir e costurar tudo isso. Padre Carlos? Também é importante dizer que esses encontros, para quem não puder ir, também ficarão disponibilizados na plataforma. Então, lá na plataforma do YouTube, vai subindo na medida em que as aulas de Sagrada Escritura forem sendo ministradas, porque a gente sabe que não é todo mundo que consegue se deslocar para Araçuaí um final de semana. Então, a gente tem 2 finalidades, obviamente. É claro que a gente quer encontrar vocês, é claro que a gente quer fazer fraternidade e estar juntos estudando, mas a gente sabe da realidade de cada um, e aqueles que estiverem impossibilitados, nesses 3 encontros que são diocesanos em Araçuaí, a plataforma vai estar disponível também depois. Não é isso, Frei? Maravilha, é isso mesmo. Tudo que puder ser gravado para ser disponibilizado no YouTube, a gente vai gravar para disponibilizar, para que todo mundo possa ter acesso, né? Justamente para que ninguém fique prejudicado ou perca alguma coisa da nossa escola. Então, vai estar tudo lá no YouTube. Mesmo que não consiga ir presencialmente, pode acompanhar lá depois as aulas. Tá bom? Podemos seguir? E aí depois a gente abre, né, novamente para outras perguntas e dúvidas. Então, vamos lá. Quem que vai assessorar? Né? Alguém até já colocou ali no chat, né, que viu o time, né, do corpo docente, só tem fera. É bem isso mesmo. Graças a Deus, nós temos bons colaboradores. Mas o protagonista da escola é o Espírito Santo. Isso a gente não pode negar, né? Como eu disse no início, a teologia a gente faz de joelho. Então, a formação na igreja a gente faz iluminados pelo Espírito. Então, quem primeiro vai nos assessorar neste caminho é o Espírito Santo. Assim a gente pede, assim a gente espera. E quem vai colaborar com o Espírito Santo nesse caminho de formação? O primeiro responsável e a primeira referência é sempre o bispo diocesano, né? Ele é a primeira autoridade como pastor, como mestre, né, como guia da nossa igreja particular. Então, Dom Esmeraldo é o primeiro, né, que patrocina e assessora essa iniciativa da escola diocesana. Depois nós temos também alguns padres do clero local, do clero de Araçuaí, que vão ministrar aulas, né, formações. Padres de outras dioceses que a gente convidou também, especialmente
tem o Frei Rodrigo, que é de Belo Horizonte, o Padre Juliano, que é da Diocese de Cachoeira Itapemirim, o Padre Antônio, o Padre Reinaldo, se não me engano, não é Padre Carlos, que é da Arquidiocese do Rio, professores da PUC do Rio. Então, assim, tem gente muito boa colaborando conosco, né? E esses padres que foram convidados, né, esses professores, têm muito o que oferecer, porque em termos de currículo, né, são somente gente top, assim, né? Para vocês terem ideia, a maioria dos nossos professores ou são doutores ou são mestres, né, nas ciências sagradas. Então, é gente boa mesmo, né? Como disseram lá no chat, é só top, né? É o top de linha mesmo. Então, a gente pode explorar e beber muito e crescer muito com a colaboração deles. Mas, além de padres, nós temos professores leigos, né? A maioria deles vinculados, como eu disse, à Pontifícia Universidade de Minas Gerais, à PUC Minas, né? Então, o pessoal da Sagrada Escritura, né? São os professores do eixo de Bíblia, é da PUC Minas. Também o pessoal do eixo da Caridade, que vão, né, trabalhar conosco a doutrina social da Igreja, o magistério social do Papa Francisco, são também ligados à Pontifícia Universidade Católica de Minas. Então, gente gabaritada, sabe? Assim, que com muita boa vontade, com muita dedicação, e porque acreditam mesmo na formação dos leigos e leigas, toparam estar conosco e estarão, né, colaborando com a gente nesse caminho. E a equipe do Teologia Viva, né, como eu já mencionei. E o que a gente pretende com essa escola? Acho que isso aqui é bom ter claro, porque para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? O que a gente pretende? O Padre Carlos quer falar antes? Quero, só para lembrar que a gente que é ralezinho também vai trabalhar alguns dias, né? Mas está incluso no stop, Padre Carlos. Não, então a gente não está entre os tops, mas a gente vai dar o nosso melhor, certamente, para contribuir, tá bem? Maravilha. E aí, o que a gente pretende, né? Formar discípulos missionários apaixonados por Jesus e seu projeto de vida, dispostos a se engajar e colaborar nas comunidades eclesiais missionárias como propagadores do Evangelho em estado permanente de missão. É isso que a gente quer com a escola. Olha, se a gente conseguir, né, renovar no coração de vocês e a partir de vocês, nas comunidades, o amor, a paixão, né, por Jesus, o encanto pelo projeto de Jesus, a ponto de se engajarem cada vez mais nas comunidades, em permanente estado de missão, a gente alcançou o objetivo, a gente chegou lá, né? E aí, bendito seja Deus, se a gente conseguir, né, isso que a gente está pretendendo. Claro, para chegar ali, a gente precisa da graça de Deus, né, da dedicação e organização da equipe da escola, né, mas também da colaboração, da entrega, da abertura de todos vocês, para que esse projeto dê certo, né? Eloy, você está com a mão levantada? Acho que travou o Eloy. Eu perdi tudo. Eloy, acho que a tua internet está oscilando, que travou a tua imagem e o teu som. Se puder, Eloy, para facilitar, coloca no chat a tua pergunta, porque o teu som está cortando. E aí, quais são as palavras-chave dessa nossa escola diocesana? Né? Eu tenho algumas aqui,
mas muitas outras vocês mesmos vão descobrir, né, e vão destacar. Então, mistério de Cristo, que é a centralidade da nossa, né, o foco da nossa atenção, a igreja como comunidade, né, de irmãos e irmãs, a nossa formação, né, formação de discípulos missionários, a dimensão da sinodalidade, participação, missão. Então, essas são palavras que vão guiar, nortear esse nosso caminho, né, de formação na escola diocesana. Bom, em linhas gerais, o projeto se faz assim, mas é claro que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, né, diz o ditado. Então, a gente vai construindo, a gente vai, né, galgando os passos ao longo do caminho mesmo. Então, muita coisa nova, essa questão mesmo da tecnologia, né? Uma hora ou outra sempre dá uma coisa, um atrapalho, mas é assim mesmo, faz parte do processo, né? O importante é a gente ter senso de humor e disponibilidade para fazer o caminho. Será que o Eloy consegue falar agora? Levantou a mão novamente? Acho que não. Bom, pessoal, em termos de apresentação, o que eu tinha preparado era isso. Acho que agora nós temos aí um tempinho para bater um papo mesmo, né? Tirar dúvidas, quem quiser fazer perguntas, quem quiser também partilhar alguma expectativa, como que está encarando e acolhendo a possibilidade desse projeto. Acho que o tempo agora é nosso, é para a gente conversar mesmo. Zuzu? Só colocar um pouco do meu sentimento mesmo com relação a isso tudo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento hoje, a nível mundial mesmo, né, que a gente fala desse Cristo, desse Jesus, e ama e não sei o quê, mas a gente tem uma dificuldade muito grande para compreender e aceitar verdadeiramente o que Jesus pregou e espera de cada um de nós. Então, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse curso, digamos assim, é exatamente isso, esse resgate, né? Esse resgate do que é verdadeiramente amar Cristo e o seu projeto, né? O projeto do verdadeiro cristão, que está acima de muitas vaidades nossas, de muitos caprichos nossos. Então, eu estou achando isso fantástico, sabe? Eu, com toda sinceridade, como diz uma colega aí, a primeira questão que me veio foram os encontros presenciais, porque às vezes a gente viaja muito, tem filhos fora e tudo mais. Então, nesse primeiro, por exemplo, eu já não vou participar, porque já tinha uma viagem programada. Mas eu faço, se não tiver jeito mesmo, mas eu faço questão de participar dos outros, tá? Porque eu acho que vai ser determinante nessa caminhada nossa enquanto cristão, e a gente tem que entender que, acima de tudo, para a nossa formação, para o nosso entendimento do que é que Cristo espera de cada um de nós. Porque só no momento que nós entendermos isso para a nossa vida, é que a gente vai conseguir contribuir para qualquer comunidade, para qualquer pessoa. Eu agradeço a Deus por ter ousado, né, tentar fazer esse curso. E peço a Ele que me ilumine muito para que eu vá até o final. E obrigada a cada um de vocês. Eu acho que a colaboração, o desprendimento de cada professor desse da PUC, provavelmente eu devo conhecer algum, e dessa equipe toda que está se doando. Então, o mínimo que a gente pode fazer é nós nos esforçarmos mesmo para participar e tirar o máximo de proveito. Maravilha. Obrigado, Zuzu.
Aí o Fabiano está partilhando ali pelo chat, né, que está ansioso para experimentar esse espírito missionário verdadeiro, né? É isso mesmo, Fabiano. A ideia é essa, né? Mover-nos, colocar-nos em estado permanente de missão. Romilson levantou a mão. Só queria completar a fala aí de Zuzu, quando ela falou que nós temos que trabalhar mais a Sagrada Escritura. Eu acho que nós católicos temos muito essa falha de não conhecer a Sagrada Escritura. A gente sabe que ela existe, mas ninguém procura ler, né? É raro o católico que lê a Sagrada Escritura e não compreende para debater com o nosso irmão evangélico que tenta fingir que entende a Sagrada Escritura. Uma vez na escola, né, nem era em lugar, mas eu comecei a discutir com uma evangélica, que ela falou que nós interpretamos a Bíblia toda errada. Aí eu perguntei a ela onde que era o erro nosso. Se nós acreditamos em santos, lá na Bíblia fala que todos nós morreremos e viraremos santos. Mas, se falar com que não tem conhecimento, vai concordar, porque que nunca leu a Bíblia ou os passos que falam sobre a santidade de todos nós, né? Aí eu só questionei com ela, como que a gente não vai falar que uma irmã Dulce daquela não é uma santa, sendo que ela foi mais forte que nós e viraremos santos pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, né? Então, nós, católicos, temos essa falha de não procurar ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, né? E o que eu sempre prego para meus crismandos, que Jesus falou com Pedro, vá, Pedro, de sua pedra construa a nossa igreja. E a igreja que Pedro, até hoje, que eu entendo, criou, foi a nossa, foi a Igreja Católica. Tem erros? Tem. Qual é essa que não tem? Aí vira naquela parte que Jesus falou com a mulher que era prostituta, né? Atire a pedra quem nunca pecou. Então, Paulo só fala o contrário, atire a pedra que qual é a igreja que não tem erro, né? Conhecer cada vez mais a Escritura, né, Romilson? Para conhecer cada vez mais a igreja e poder dar testemunho e razão da nossa fé. É isso mesmo. E a Ser, Solange, estão com a mão levantada, né? Sim. Ô, Frei, é o seguinte, só complementando, né, que Zuzu e até mesmo que Romilson trouxe aí, hoje eu vi uma postagem, eu estou até aqui com o link para ler, né, essa reportagem, uma pesquisa que foi feita, pegando, acho que 36 países, e elencando a participação dos fiéis na missa. Uhum. E aí eu assustei quando eu vi o número de fiéis brasileiros. 8%, né, no Brasil, né? 8%. Tudo bem, a gente sabe das realidades, né, existem muitas comunidades que não conseguem, né, participar da missa semanalmente. A gente sabe toda essa questão de logística estrutural. Só que, ao mesmo tempo, é preocupante, porque a gente está vendo uma onda de pessoas no nosso meio, né, a gente vê até por conta desse apogeu das redes sociais e tal, que as pessoas elas estão buscando tudo, menos a verdadeira fé. Né, e isso me preocupa muito. Né, as pessoas estão buscando uma igreja cada vez mais onde vai satisfazer, né, as suas próprias convicções e vontades do que propriamente amar a Jesus. E aí, quando entra um projeto de formação como esse aqui, onde a gente vai conhecer, como o Zuzu falou, conhecer o projeto de Jesus e amá-lo verdadeiramente. Isso é muito importante. E vem outra questão, é de viver o Evangelho, de viver as Sagradas Escrituras. Hoje, muitas pessoas veem a igreja como um livro de código de ética e moral. Isso pode? Isso é pecado? Tudo bem, a gente tem que fugir do pecado, a gente tem que buscar sempre a graça, estar na presença de Deus, só que parece que eu quero fazer as minhas vontades. Se aquilo é pecado, eu vou me perder, eu vou para o inferno. Né? E aí, mas qual que é o plano principal, eu e Assa, enquanto cristão? É amar Jesus, é amar o próximo. Mas a gente está vivendo, né, esse turbilhão de coisas aí, acho que a rede social contribui com isso, que afasta a gente do projeto inicial de Cristo, né, e a gente acaba caindo
em um abismo espiritual, onde a gente só busca, eu busco isso, busco aquilo, e me afasta da verdadeira fé. Né? Então, acho que é importante isso aqui, é conhecer e amar Jesus verdadeiramente. É isso mesmo. Solange está inscrita e depois o Antônio Marcos. Então, boa noite. Boa noite, Eu sou Solange. Solange, aqui do município de Novo Cruzeiro, e estou muito satisfeita em estar participando desse curso. Eu tenho o segundo domingo na igreja, que eu faço a liturgia, eu celebro o culto, mas a gente é todos leigos, né, aqui. Então, esse curso vai ter uma formação bastante proveitosa, eu creio, e como o padre conseguiu me inscrever, porque eu tentei não conseguir pelo link, ele conseguiu me inscrever, que eu combinei com a igreja, que tudo que eu aprender aqui, eu vou passar para a igreja depois, os outros leigos que não foram inscritos, então a gente já combinou da gente estar imprimindo material, da gente estar botando material em mãos e marcar nossos encontros aqui na igreja e estar passando para eles, porque essa formação eu tenho certeza que ela veio para, né, somar mesmo, porque a gente estava precisando. Nós somos leigos, leigos e leigos, e tudo isso que os colegas falaram aí, é verdade, a gente às vezes não tem o que falar, o que debater, devido a gente ser nem tão desinformado e não busca o conhecimento. Então, essa informação, tudo isso que vem, que eu estou cheia de anseios também para as aulas, né, para tomar esse conhecimento, e ter esse material em mão para estudos, então, assim, eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu quero agradecer e quero estar participando de todos os encontros aí na medida do possível. Obrigado, Solange. É isso mesmo. Acho que é esse o espírito da coisa, é esse o tom, né? A gente ganha, né? E a gente oferece. A gente conhece, a gente aprende e repassa para os nossos irmãos e irmãs, fazendo né, com que a escola consiga reverberar tudo que a gente for discutindo, conversando, conhecendo aqui. Muito obrigado, Solange. Antônio, estava inscrito. Sim, Frei, boa noite. Eu quero agradecer e eu quero mais fazer uma pergunta. Pois não. E o curso de Teologia Viva, uma vez que a gente reunia lá em Araçuaí pelo menos 4 vezes ao ano? Creio que vai voltar em abril, parece, né? Como que fica? Isso, o curso de Teologia Viva, nós estamos em contato, né, com a equipe de professores. O que acontece, Antônio? Eles estão discernindo se vão abrir uma nova turma ou se vão continuar com a turma que começou antes da pandemia. Não sei se era a tua, porque, infelizmente, muitos colegas faleceram com a pandemia, né? Outros acabaram mudando de cidade. E aí, aquela turma inicial, ela ficou bem reduzida. Então, o pessoal do Teologia Viva está estudando qual que vai ser a melhor forma de continuar com a turma, sabe? Mas o programa do Teologia Viva, ele, de alguma forma, está dentro do guarda-chuva, né, do projeto diocesano, aquele projeto grandão que eu falei, né? Dentro do projeto diocesano de formação. E a gente está olhando com muito carinho para isso e esperando do pessoal, né, qual que vai ser a melhor forma de encaminhar, dada essa redução da turma. Tá, beleza, obrigado. Crisleide, acho que falei certo, Crisleide. Se Crisleide não está aí, o Marcos Aguilar também levantou a mão. Boa noite, Marcos Aguilar, Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Comercinho. Já pegando um pouco do gancho aí que Solange falou, próximo final de semana agora, sexta, sábado e domingo, estaremos encerrando em Itaobim o curso de Teologia Viva. Então, vamos estar participando dessa formatura, encerrando esse ciclo, e a importância dessas formações que a gente, como leigos, participa. Então, a gente agradeço muito pela oportunidade,
porque essas formações, elas nos fortalece tanto em um grupo de jovem, na celebração da palavra, como Solange falou aí, que ela ajuda nas celebrações do culto. Eu aqui também, quando sou convidado também, ajudo nas celebrações, e essas formações nos ajudam bastante, porque a gente aprende muito e o quanto é importante no aprendizado e que a gente consegue passar para o outro também. Então, espero também aprender muito, como aprendi um pouquinho que seja na Teologia Viva, e espero nessa formação agora também aprender bastante, porque, graças a Deus, me abri que o Espírito Santo me usasse para que eu pudesse estar com minha mente aberta para essas formações, e assim estou conseguindo, graças a Deus, pelo menos um pouquinho que seja, estar levando adiante. Maravilha, obrigado, Marcos. Padre Carlos. Eu quero me despedir porque eu tenho um atendimento agora 8h30, e aí parece que a pessoa já chegou. Então, queria agradecer a todo mundo, né, pela participação, reforçar essa questão de que as aulas ficaram gravadas, nossos encontros todos gravados. A gente pode compartilhar com a nossa família, para que a nossa família assista no canal, né, depois. A gente pode mandar para um amigo o link do canal, né? Então, a nossa ideia é formar a nossa diocese a partir daqui, né? Então, que realmente a gente possa divulgar isso, tá bem? Obrigado, Padre Carlos. Então, Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz. Frei Felipe, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau. Mas depois você pega, então, Eloy, a gravação, viu? Porque foram as partilhas, né? As perguntas e dúvidas que o pessoal foi partilhando conosco. Mas vai ficar tudo gravado para a gente poder voltar e rever tudo quantas vezes precisar. Tá bom? Nosso tempo está chegando mesmo ao fim, né? O Padre Carlos já precisou se despedir, mas é um bom sinal, inclusive, porque está chegando o tempo mesmo da conclusão do nosso encontro. E eu queria ver com vocês o seguinte: por acaso alguém está com a Bíblia aí por perto? Tá? Então vamos lá. Quem está com a Bíblia, vamos abrir aí a Sagrada Escritura. Beleza, vamos lá. Procurem aí, por favor, no Evangelho de Mateus. Eu vou colocar a citação lá no chat para facilitar. Mateus 5, de 13 a 16. Mateus 5. Exatamente, o Evangelho de domingo. O Evangelho do último domingo que a gente ouviu na missa, nas celebrações. Vamos lá. Alguém já encontrou? Eu já. Kátia, lê para nós então, Kátia. Mateus 5, quê? 13 a 16. Maria Dalva levantou a mão. Eu também já encontrei. Joia. Então, Kátia, abre o teu microfone aí e lê para nós, por favor. Ih, Kátia, não estamos te ouvindo, não. Já encontrei. Agora estão? Agora sim. Agora Estava sim. com fone de ouvido, estava atrapalhando. Maravilha. A força do testemunho. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que podemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte.
Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Vamos fazer um instantezinho de silêncio, bem breve, para que essa palavra ressoe em nosso coração. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa se convencer que Jesus dirigiu esta palavra a nós hoje, a mim e a vocês. Esta palavra não foi dita simplesmente para os discípulos há 2000 anos atrás. Ao ser proclamada agora, é Jesus que está falando comigo e com vocês. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E como ele preparou este caminho de escola, de formação diocesana, ele está, nos entregando as ferramentas, os meios para a gente ser sal, portanto, dar sabor, dar gosto e conservar o Evangelho, e também nos dando ferramentas para iluminar, para que a gente cumpra, de fato, esta tarefa, esta missão. Ser sal, ser luz. E para que as pessoas, vendo o nosso testemunho, possam glorificar o Pai do céu. Kátia? Dom Esmeraldo, esteve com nós aqui, eu sou de Itaipé, da cidade de Itaipé, e nós tivemos o prazer, dele estar explicando essa passagem para nós. E lendo aqui agora, eu me lembrei perfeitamente dele falando que o sal, não tem nada que substitui o sal, e não tem nada que substitui a luz. Então, o sal da terra e a luz do mundo são insubstituíveis. Então, eles têm que ser usados mesmo para a gente fazer a nossa caminhada aí no trabalho com Jesus aí. Né? É isso mesmo, Kátia. Obrigado. Tão iluminados, fortalecidos por essa palavra, Maria Dalva, você levantou a mão? Acho que foi na hora da joia. Então, como eu estava dizendo, iluminados e provocados por essa palavra de Jesus, mas, sobretudo, desejando fazer de coração aberto, inteiros, disponíveis, este caminho de formação de discípulos missionários, eu vou rezar e vocês repetem no silêncio do coração, só por uma questão mesmo de logística de som, vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Eu aqui, rezando no microfone, para todo mundo ouvir, e vocês em silêncio, cada um aí na sua casa, com a sua família, Vamos rezar juntos, pedindo a bênção de Deus para este projeto, para esse caminho de formação, a bênção para as casas, para as famílias de todos vocês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, muito obrigado por hoje. Então, somente relembrando, dia 18 a gente tem o encontro presencial lá em Araçuaí,
que é a formação sobre a campanha da fraternidade. Quem puder participar presencialmente, né? Se organiza aí com o seu pároco, como é que vai ser a questão da logística e do transporte. Quem não, como dissemos, a gente vai gravar e vai depois colocar na plataforma do YouTube. Maria Alzeni, liga o microfone, Maria, por favor. Boa noite. Tem uma listinha de frequência? Eu estou com ela aqui, viu, Maria? Na página aqui tem. Tá Dá bom. para a gente acompanhar. Obrigadão, viu? Maravilha. E no dia isso, Fabiano, os padres, né, nesse encontro do dia 18, estarão presentes. Estaremos nós, da escola, mas também todo o clero e os religiosos e religiosas. Vai ser uma atividade diocesana, né, para todo mundo ficar por dentro, né, da campanha da fraternidade e poder celebrar bem o tempo da quaresma nas comunidades. Eu conversei com o padre, eu não vou poder estar, porque eu vou ter um sacramento para estar fazendo, mas ele falou isso comigo, ele falou que o padre Zé Raimundo, né, que vai estar gravando o material, e que o que ele puder trazer para mim também, ele vai estar trazendo, mas esse primeiro encontro presencial, infelizmente, eu não vou poder estar. Maravilha. E aí a gente vai colocar, vai gravar, né, toda a formação e colocar no YouTube, porque aí facilita, né, como a gente disse. Tá bom? E depois é aquilo, qualquer coisa, a gente vai conversando lá no grupo, né, lá no Zap. É claro que o grupo existe para isso, né, para a gente se comunicar e trocar informações sobre a escola. Então, quem gosta muito de compartilhar vídeos do TikTok, cuida. É bom tomar cuidado, né, para não encher o grupo de vídeo do TikTok, para que seja, de fato, um grupo de informação e de conteúdos da nossa escola, tá bom? Isso é muito bem lembrado, viu? Porque a gente já usa o celular para tanta coisa, para trabalho, né? E ainda tem mais coisa que não é tão interessante. Isso é interessante, isso que você falou, viu? Depois eu vou colocar um lembrete lá, certinho, uma mensagem, né, relembrando esses combinados. Tá joia? E a gente fique com Deus, todo mundo. Muito obrigado por hoje. E a gente vai se ver várias vezes aí ao longo desse caminho, viu? Uma alegria encontrar com vocês. Tchau, tchau. Com Deus.